Eu quero iniciar hoje com uma imagem que foi vista aqui nesta casa há um ano atrás, há exatamente um ano, no período do inverno. Eu fiz um vídeo na rua 12 de outubro, ali próximo do IOP, centro da cidade, pedindo que se tomasse providências, porque quando chove, a água entra dentro das casas, causa prejuízos, e o que a gente viu ali é somente bueiro entupido, ou é um bueiro que não vence tanta água. E após um ano, vereador Leomar, continua na mesma situação, a gente viu a mesma situação. E por esta casa passou um orçamento de quase 120 milhões, aonde foi assinado um cheque em branco de 30% para a senhora prefeita. Olha a situação que fica a rua. Adentra nas casas, tem uma senhora que tem que tirar tudo, ela vende plantas, terra, mas ela tem que tirar tudo, porque senão ela perde tudo. Isso aqui é no centro da cidade. Após um ano, com orçamento de quase 120 milhões, com 30%, um cheque em branco autorizado por esta casa, de um valor de 30% para a senhora prefeita resolver, a Secretaria de Obras até hoje não conseguiu resolver essa situação. Então, eu estou aqui mais uma vez clamando à Secretaria de Obras que vá resolver, que resolva a situação. Começaram as chuvas e começou os transtornos. A água adentrando a casa das pessoas, a água invadindo as ruas, os bueiros entupidos. E a gente pergunta onde foi parar os quase 120 milhões do orçamento e os 30% que esta casa deu ao Poder Executivo. Então, senhores, as chuvas chegaram e eu não vejo nenhuma ação de inverno até o momento. As ruas de Brasileia estão pedindo socorro. Depois de uma chuva, não tem escoamento de água, as ruas estão alagando, os ramais estão ficando intrafegáveis já com as primeiras chuvas. Vereador Reinaldo, que mora no quilômetro 19, até o momento não chegou nessa sessão hoje. Por quê? Porque o ramal não está dando acesso. Um exemplo é a linha 8, começando no 13 até a Cajazeira. A maior parte deste ramal está em situação crítica. O ramal da Eletra, vindo pelo 26, para sair no 19, não tem carro que consiga passar neste trecho. As cabeceiras das pontes estão um perigo só. O ramal do 26 é um dos principais para a saída dos moradores, tanto do 47 como do ramal da Eletra. O ramal do 19, vocês estão vendo aqui a situação que fica quando chove. Então, a gente já não sabe mais o que fazer, porque, vereador Alessandro, é o início das chuvas, é o início do inverno, e nós já estamos vivenciando essa situação. Aí eu pergunto, onde foram gastos o orçamento aprovado por esta casa? Cadê as prestações de contas? Vamos, senhores, eu convido os senhores para avaliarmos minuciosamente os relatórios de execução orçamentárias que já estão nesta casa. Vamos avaliar, vamos ver o que foi feito. Senhores, temos a impressão de que inverteram tudo neste ano eleitoral. Trocaram a Operação Inverno pela Operação Campanha. Pela Operação Sacolão, até com produtos vencidos, em troca de votos. Perderam o medo da justiça. Espero também, senhores, senhora secretária, Marinete Mesquita, que também aconteça a Operação PF. É o mínimo, porque a coisa está tão escancarada e nós não estamos vendo providências sendo tomadas. Senhores, lembrando que o orçamento de 2023 chegou a esta casa, já está aqui. E espero que todos os colegas vereadores analisem com cuidado. E não deixemos nosso município mais um ano
sem aplicação correta desses recursos, que sejam aplicados adequadamente de forma responsável, que, se possível, façamos as adequações necessárias conforme a necessidade real do nosso município. Que os colegas vereadores não cometam o mesmo erro do orçamento vigente, que foi assinar um cheque em branco nas mãos do Executivo, quando votaram os 30% de remanejamento e nada foi feito para amenizar as famílias que sofrem com a falta de infraestrutura, saneamento básico, condições precárias de funcionamento das escolas, como o vereador Leomar acabou de mostrar aqui. A merenda escolar, utensílios básicos como prato e colher estão faltando, e o pouco que tem foi comprado há mais de 10 anos. Os pratos de plástico, devido a se colocar comida quente, está soltando plástico. Está ficando difícil para as crianças se alimentar. Está ficando difícil até para as funcionárias conseguirem lavar os pratos. A exemplo disso é a escola do 19, que está nessa situação, que os poucos pratos que existem lá foram comprados na época que a escola foi inaugurada. E aonde foi parar o orçamento da educação? Aonde ele foi aplicado? Acordem, meu povo, acordem, senhores vereadores. Nossa população pede socorro e confiaram a nós essa defesa. Então, eu deixo aqui, vereador Jurandir, o meu pedido para os colegas vereadores analisarem com carinho o orçamento que chegou nesta casa, analisarem os relatórios da execução orçamentária. Temos informações que créditos suplementares vão ser solicitados a essa casa. E eu já adianto que, da minha parte, da vereadora Neiva, não autorizo de forma alguma. Posso ser voto vencido. Mas depois do orçamento de quase 120 milhões para o município de Brasileia, com 30% de remanejamento, um cheque branco dado para o Poder Executivo, não vimos resultados. Os ramais, já no início de inverno, estão intrafegáveis. A situação das cabeceiras das pontes, onde fizeram a ponte nova, as cabeceiras das pontes não vai ter acesso se não arrumar, vereador Jurandir. Se não arrumar, e tem que fazer isso rápido, porque o período invernoso chegou e as chuvas podem não cessar. E aí a desculpa vai ser, não tem como arrumar por conta da chuva. Mas no período que deveriam ter arrumado, estavam ocupados somente com as campanhas eleitorais. E agora a população começa a sofrer, tanto na cidade como na zona rural. Então, fica aqui, meu vereador Jurandir e todos os meus colegas, o meu pedido que avaliem o que vão fazer para o orçamento de 2023. Doutor Sérgio Lopes, o município vizinho, vem conseguindo trabalhar com orçamento de 1%. 1%. Tem 16 médicos nas unidades de saúde. E em Itaciolândia, se você chegar de manhã, de tarde, qualquer hora que você chegar, tem médico. Com 1% que deram para ele. Aqui foi dado 30% e a briga continua. As reclamações da população continuam, que chegam nos postos de saúde e continua faltando médicos. Então, é uma vergonha para o nosso município. E independente, como já disse em outras sessões, de quem esteja no poder, até porque, para mim, quem tem poder é Deus, de quem sejam os nossos representantes, eu vou continuar sempre defendendo os direitos da população de Brasileia. Meu muito obrigado. Vereadora, presidente, conselho, por favor, eu queria, a parte da senhora, antes que a senhora saísse da tribuna, tendo em vista que eu não usei a tribuna no dia de hoje. E eu sugiro, aproveitando que a senhora ainda está na tribuna da mesa, e a esta casa, que nós tomamos a iniciativa, senhora presidente. É um assunto pertinente, que tenho abordado desde o ano passado, em relação à questão da infraestrutura, vereador Jorge.
É inadmissível que as pessoas, nas primeiras chuvas, estejam tendo suas residências alagadas. Inadmissível isso. Não se trata aqui de perseguir o executivo, longe disso. O que se trata aqui, o que está em jogo, é a vida das pessoas mais simples aqui de Brasileia. Qual a sugestão que deixo, vereadora, partindo da mesa, é que nós convocamos uma reunião, junto com representantes do Poder Executivo, Secretaria de Obra, Ministério Público, para a gente começar a traçar algumas linhas de pensamento e definição em relação a essa problemática. Se isso não for tratado como prioridade por parte do Executivo, nós teremos um inverno com extremas alagações. E o pior do que isso, vereadora, que não são simplesmente as águas da chuva que irão inundar a residência. Também, vereadora Marinete, é os esgotos, as fezes que irá transbordar, tomando conta das avenidas e também da residência das pessoas. Então, eu quero aqui solicitar de Vossa Excelência, que está na mesa, que faça essa indicação que nós, como Câmara, tomamos a iniciativa de tratar esse assunto com essa linha, junto com o Ministério Público e Poder Executivo. Em relação ao orçamento, nobre vereadora, eu concordo com Vossa Excelência, e ainda não tomei conhecimento de quais os valores que o Executivo enviou para esta casa em relação ao orçamento de 2023. O que eu quero imaginar, e é normal acreditar, que o orçamento do ano que vem seja uma previsão orçamentária maior do que a desse ano. Isso eu quero acreditar. 104, 120, quase 120. Então, assim, é muito estranho essa lei orçamentária, porque aí vamos seguir o ditado popular, nobre vereadora. Nós estamos crescendo que nem rabo de besta, para baixo. Né? Quero compreender melhor o orçamento desse ano, quero aqui adiantar que irei estudar profundamente, ter todos os cuidados. E aí, muitas vezes, senhora presidente, nós seguimos o Haroldo, que é matemático, professor. Acho que muitas vezes nós precisamos se atentar àquela regra básica da matemática, de que às vezes mais é menos e menos é mais. Né? Então, o doutor Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia, trabalhou com orçamento enxuto, e me parece, aparentemente, vereadora, que deu certo. Talvez seja um exemplo a ser seguido por brasileiro. E esta casa, nós temos o compromisso de ter inteira responsabilidade com o orçamento, porque, sinceramente, me sinto decepcionado com o recurso e a forma que foi trabalhada pela atual gestão aqui no município brasileiro. Então, senhora nobre vereadora, lhe agradeço pela parte e que a senhora ainda da tribuna faça, sugiro que nós tomamos a linha de frente para tratar da questão dos alagamentos aqui em Brasileia. Porque se esta casa não tomar a linha de frente, nós iremos passar o inverno inteiro reclamando dessa situação e tenho certeza que nada será feito. Então, esta casa, junto com o representante do Poder Executivo e o Ministério Público, nós tomemos a linha de frente de um assunto tão importante quanto esse. Obrigado, senhora vereadora. Eu que agradeço, vereador Jurandir, pelo seu entendimento e deixo aqui para os senhores vereadores que em ano eleitoral é comum o orçamento dar um salto da forma que foi e agora, após o período eleitoral, ele ter caído tanto. Então, isso também nos chama atenção e nós precisamos avaliar muito, porque senão a população vai passar 2023 no mesmo sofrimento. Mas nós estamos aqui à disposição para ajudar a população naquilo que for necessário.